Fala galera do Sola Podcast, nós estamos aqui começando mais um episódio do nosso podcast e eu tô aqui com meu grande amigo, pastor Alexandre Grego. Quero que o senhor se apresente um pouquinho, pastor. É um prazer a gente poder estar aqui, né? Podendo falar um pouco daquilo que nós temos vivido. Eu me chamo Alexandre Grego, né? Sou pai da Rebeca, casado com a Marinês. Hoje sou pastor no Ministério Apostólico Koinonia e tenho falado bastante a famílias, né? Eu acho que isso hoje é uma pauta muito importante e é um assunto que a gente vai abordar aqui também, né? Eu tenho vivido isso. Família é o objeto mais importante que eu vejo no cenário brasileiro. Eu vejo que o cenário brasileiro ele tem se deturpado grandemente por causa da falta de uma base familiar muito forte. A gente vai analisar e a grande maioria das vezes a gente vai ver e as famílias elas não constituem-se por pai e mãe e não tem uma estrutura familiar bem agregada. Por isso muitas pessoas não conhecem seus pais ou seu pai, na verdade, né, tendo só a mãe como referência. E eu queria falar sobre o casamento, pastor, com o senhor. Como blindar o casamento no momento que é tão atacado tanto por mídia quanto pela sociedade. O casamento tem sido alvo sempre de brincadeira, sempre foi alvo de brincadeiras em todos os meios, tanto no meio cristão quanto não, mas sempre foi um motivo de se perguntar: tem certeza que você vai casar? Tem certeza que você quer fazer isso? E queria saber um pouquinho mais como blindar o nosso casamento sobre esse quesito. Na verdade, a família ela é a base da sociedade, né? Uma pessoa, quando ela está desestruturada na família, ela gera toda essa bagunça na sua vida, né? Uma pessoa desestruturada na família, ela tem uma função na empresa desestruturada, bagunçada, uma vida em sociedade bagunçada, porque ela perde valores e princípios. Os maiores valores e princípios que nós construímos ao longo da nossa vida é dentro de casa, né? A minha filha na escola ela aprende matemática, português, geografia e história, mas valores e princípios ela aprende dentro de casa, né? A Bíblia ela aprende na igreja, mas valores e princípios ela aprende dentro de casa. Então, quando eu tenho uma casa e uma família toda desestruturada, eu vou gerar filhos desestruturados para uma sociedade desestruturada. Então, nós precisamos de alguma maneira entender o propósito da família, né? A Bíblia fala que foi Deus que criou a família e Deus criou todas as coisas a partir da família, né? Deus criou o homem, Deus criou a mulher e ali ele já instituiu a família para que seja o start de todo o restante. Então, se nós não estivermos bem na nossa casa, na nossa família, dentro do nosso convívio familiar, nós estaremos desestruturados para tudo aquilo que nós vamos fazer. Eu posso até ter sucesso profissionalmente, mas se eu não tiver sucesso dentro da minha casa, dentro da minha família, eu vou ser um cara fracassado. Então, eu preciso blindar o meu casamento hoje em Deus. Deus, eu acredito que Deus é aquele que me guarda, né? A Bíblia fala que aquele que edifica a sua casa sobre a rocha, que é sobre Jesus, sobre seus valores e princípios, né? Vão soprar vento, transbordar rios, e ele vai permanecer. Então, tem uma oração que a minha esposa ela aprendeu uma vez lendo um livro, que chama O Poder da Esposa que Ora. E a oração é: se meu marido for fiel ao Senhor, ele será fiel a mim. O dia que meu marido perdeu o temor ao Senhor, eu tenho que colocar minha barba de molho. Porque ele perdeu os valores, ele perdeu os princípios, então eu corro risco de adultério dentro da minha casa e de todos os outros males. Então eu acredito que o que blinda o nosso casamento é a nossa submissão a Deus e estabelecendo o Senhor como o Senhor da nossa casa. Eu tenho uma filha de 6 anos e ela está inserida dentro de um contexto de escola normal, né, numa escola cristã, mas tudo que ela aprende na escola, ela aprende a partir de uma visão secular, mas tudo que ela constrói na vida dela, ela constrói a partir de uma visão familiar. Então, às vezes ela vai na casa de uma amiguinha, ela aprende uma brincadeira na escola, que a gente chega em casa e fala: mas onde você aprendeu isso? E a gente não fala para ela: Jesus não gosta disso, Deus vai ficar bravo com você. Não, a gente estabelece valores. E então a gente coloca como parâmetro os valores de Deus, os princípios bíblicos dentro da nossa casa. Então tudo que ela aprender fora dali, ela vai falar: pô, tem alguma coisa errada.
Até porque de vez em quando dá um puxão de orelha, né, pastor? É. Esses dias eu vi no seu stories lá o senhor falando que chegou um pastel a mais e ela ficou cobrando o senhor até que o senhor ligasse na Não, pastelaria pra confirmar que esse foi dia engano foi deles. muito legal, porque eu fui comprar pastel, minha esposa tá de regime e não quis. Aí eu comprei pra mim e pra ela. E aí deram uma caixa lacrada, a gente pegou, pôs no carro, só que a pizzaria que a gente comprou dá 6 quilômetros de casa. Aí chegamos em casa, abri e falei, ué, tem 3 pastéis, comprei 2. Aí até brinquei com minha esposa, falei assim, ó, tá vendo aí, o diabo tá se levantando contra o seu regime. A gente não comprou 3 pastéis, mas vieram 3 pastéis. E aí na hora a gente falou, agora vai ficar aqui, porque eu não vou levar na pizzaria lá, não vou lá devolver, andar 6 quilômetros pra ir, 6 pra voltar, pra devolver o pastel. E aí minha filha, ela falou assim, papai, mas se a gente não levar de volta, a gente não tá roubando? Eu falei, não, filha, normalmente a pastelaria ela vai dar para nós esse pastel, porque a gente já abriu, já tocou, não vai servir para mais nada. Ela, não, mas nós estamos roubando, nós estamos roubando. Eu falei, não, filha, a gente não tá roubando, não, nós estamos roubando. Não, papai, eu não tô em paz, eu não tô em paz. E aí eu tive que ligar para a pizzaria, coloquei no Viva Voz, expliquei para a atendente, falei, ó, comprei 2 pastéis, acabei de sair daí. Ela falou, eu sei, 2 pastel de carne e tal. Falei, então, veio um a mais. O que eu faço com esse pastel? Aí a menina falou, não tem como você trazer. Eu não vou pedir para um motoboy buscar. Então fica para vocês, fica aí de brinde. Aí eu falei, tem como você falar para minha filha que esse pastel é um brinde? Ela perguntou, como que é o nome de sua filha? Eu falei, Rebeca. Ela falou, Rebeca, nós estamos dando de brinde esse pastel para você, tá bom? Eu falei, então tá bom, obrigado. Na hora que eu desliguei o telefone, ela fez assim, ufa, agora eu tô em paz. Quer dizer, nós não ensinamos isso para ela, mas ela vê a nossa movimentação dentro de casa. E a partir dos valores que são estabelecidos dentro da minha casa, ela entende que aquilo que chegou em casa e nós não compramos e nem ganhamos, tem alguma coisa errada. Sim. Então a gente precisa dar conta daquilo que veio fora dos padrões. É o que eu costumo dizer para minha esposa. Quando a gente tem referência e um exemplo, a gente vai buscar parecer com aquilo dali. Porque é igual o Paulo fala assim, vocês meus imitadores, como também sou de Cristo. E eu falo para ela, sempre o exemplo, a gente tem que procurar ter exemplo de alguma coisa na vida, um espelho. Uhum. Porque daí a gente vai seguir pelo correto. E eu acredito que é exatamente isso que a sua filha vê em vocês. Ela viu um exemplo de conduta que não permitiria ela ficar ali com aquele pastel. Uma coisa simples, porém que a gente se surpreende quando vem de uma criança. Não é algo rotineiro, porque toda criança, principalmente se fosse eu, quando era pequeno eu ia falar, poxa, maravilha, mais um para comer. E a gente se surpreende. Eu fiquei surpreso e achei muito bonito, mostrei para minha esposa e falei, olha que interessante. Foi muito legal, mas é aquilo, quando a gente blinda a nossa casa, né, a gente blinda a partir dos valores que nós acreditamos serem verdadeiros. Né? Então a gente vive numa sociedade hoje que está meio perdida quanto a valores e princípios. Né? Nós vemos pessoas hoje defendendo coisas que são absurdas, mas eu não vou ficar debatendo com a minha filha que isso é errado. Dificilmente eu fico mostrando para minha filha, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Não, eu mostro o que é verdadeiro. E se ela tem o parâmetro do verdadeiro, ela vai, tudo que chegar até ela que não for verdadeiro, ela vai acender a luzinha. Pô, meu pai nunca falou que é errado, mas está muito diferente daquilo que ele mostra que é o verdadeiro. Né? Então a gente busca estabelecer isso dentro da nossa casa. E eu ministro muito a casais, né? Eu ministro muito a famílias. Eu tenho 2 livros, né, escritos para a família. Eu tenho 4 livros escritos, 2 voltados para a família. Um diretamente para casais, que fala sobre Urias, Davi e Batseba, né? O nome do livro é Urias, que eu falo a respeito por que Davi conseguiu ganhar o coração de Batseba, ou ganhar Batseba pelo menos naquele momento. Porque o lar de Urias não era blindado. Tinha falhas, tinha brechas lá dentro que permitiu Davi entrar. Aí muitos vão dizer assim, mas Davi era rei. Mas se o lar está blindado, bem guardado, pode ter certeza, pode ter rei, presidente, pode ser o que for. Né? O lar vai estar guardado. Eu li o livro Urias,
e a gente tem em casa, e o que eu percebo é que ali o senhor vai falando que foi falta também do marido, que não prestava tanta a atenção dentro do Aham. seu lar e acabou abrindo uma brecha para que outra pessoa viesse dar atenção. É o que eu falo para minha mulher. Enquanto eu for um bom marido, ninguém vai chegar perto. Porque eu sou um marido que dá assistência, que dá atenção, que presta todo o apoio que ela precisa. O problema é que muitos casais eles têm deixado de assistir a mulher, deixado de ajudar a mulher e se esquecido de dar atenção. E aí quando você deixa de dar atenção, alguém vai dar. Foi o que aconteceu com Urias, né? A Bíblia não fala isso claramente, mas diz que Urias foi para a batalha. Davi encontrou uma brecha no lar de Urias, trouxe Batseba, teve relação com ela, ela engravidou. Davi fica sabendo disso, traz Urias da batalha e fala: vai dormir com tua esposa hoje. Aí ela vai engravidar, vai aparentemente engravidar e o filho é teu. Né? O que acontece com Urias? Ele dorme no palácio, fala: não vou lá para minha casa. Pô, o cara estava 3 meses fora de casa. Então o reflexo disso é o quê? Que era um cara que era, talvez fosse um workaholic, né? Um cara que trabalha e deixou o lar descoberto. Pô, porque se eu tô 3 meses fora da minha casa, o rei me chama e fala: vai dormir com a tua esposa, não precisa nem falar 2 vezes, já tava correndo dentro da minha casa. Né? E aí a gente vê algumas coisas a partir desse quadro, algumas coberturas que faltou dentro do lar de Urias. Então, esse livro que eu escrevo sobre Urias, ele fala muito a respeito disso, da função do marido ser a cobertura sobre a esposa e a esposa ser cobertura para o marido. A minha esposa, ela me cobre em algumas áreas e eu cubro ela em outras áreas. Né? Então a gente precisa entender isso. Né? Eu sempre falo isso, que se eu estou bem coberto, bem guardado pela minha esposa, pode ter certeza que a probabilidade de eu deslizar em alguma área que vem trazer dano para o meu casamento vai ser muito menor. Né? A mesma coisa, se alguém chega para minha esposa e fala: nossa, um homem, você é linda, ela vai virar pro cara e vai falar: pô, legal, obrigado. Meu marido fala isso todo dia. Pô, mas você é uma mulher atraente. Pô, meu marido fala isso todo dia. Meu marido, quando não fala, demonstra. Né? Então, dessa maneira, a gente vai blindando a nossa casa. E eu acredito que as famílias, elas precisam entender muito isso hoje. Sim. Pastor, me cita 5, não precisa nem ser 5, mas me cita valores que a gente precisa entender para construir um bom casamento, para blindar o nosso casamento. Respeito, né? Eu acho que o homem, principalmente a partir do homem, o homem ele pode ser desonrado no mundo inteiro. Né? Quem está aqui comigo hoje no estúdio, quem está assistindo o podcast, pode falar: cara, não gostei. Mas se a minha esposa falar: nossa, uau, foi tremendo. Todo mundo falou que odiou. Minha esposa falou: pô, já tem um pouso no meu avião, né? Fui desonrado fora. Mas se eu sou honrado dentro, se há respeito dentro da minha casa, a valorização, às vezes eu prego, né? Às vezes fora. Normalmente, a primeira pessoa que eu pergunto é para minha esposa. Eu desço do altar, sempre que eu prego uma palavra, falo: e aí, como é que foi? Quando ela fala: pô, foi top. Aí pode 10 pessoas me atacavam: nossa, pastor, que palavra fraca, que palavra eu não entendi. Não, minha esposa falou que foi top. Então o homem ele pode ser desonrado, cara, em qualquer lugar, mas se ele for honrado dentro de casa, ele se sente seguro para continuar fazendo. Agora, a partir do momento que não há essa honra, esse respeito, esse amor mútuo dentro de casa, a gente vai vendo que a gente vai sentindo falta disso fora também. Eu não me sinto com falta de honra fora quando eu sou muito honrado dentro, ou honrado de maneira honrosa dentro da minha casa. Então eu acredito que alguns valores que a gente precisa estabelecer dentro da nossa casa é amor, respeito, fidelidade, né? Essa questão da honra, eu vejo, e ministrando na casa, eu vejo muitos homens sendo desonrados pela sua esposa, né? Às vezes é desonrado numa brincadeira, às vezes a mulher olha pro marido e fala: pô, esse aqui é gordo, só come. Putz, o cara levanta, dorme. Pô, se minha esposa falar isso de mim na frente de outras pessoas, eu vou me sentir extremamente desonrado. Né? Então, a não ser que minha esposa fale: esse é magrelo, mas é o meu magrelo. Né? Pode todo mundo me chamar de magrelo, pode me chamar do que for. Minha esposa falou que tô bom, tô bom. Isso fala de respeito e honra dentro de casa. Então eu acho que são esses valores que a gente precisa construir
dentro do nosso lar, porque tudo parte da nossa casa, né? Então, se eu tenho respeito dentro da minha casa, eu vou respeitar fora. Se eu tenho amor dentro da minha casa, eu vou amar fora. Se eu tenho fidelidade dentro da minha casa, eu vou aprender a ser fiel fora, né? Se eu tenho essa compaixão dentro da minha casa, eu vou aprender a ter compaixão fora. Porque senão eu vou ser uma pessoa estereotipada, né? Esse cara é bonito fora, é legal fora. Fora ele mostra uma aparência, fora ele é tão bonzinho. Então não há nada que eu faça fora que eu não tenha feito dentro primeiro. Sim. Então eu acho que as famílias elas precisam aprender isso. Eu tenho um segundo livro que eu escrevi sobre família, que é Não Existe Família Perfeita. Eu não conheço nenhuma. Minha avó e meu avô ficaram casados 65 anos, né? E eu vi eles brigando, porque eu fui criado uma parte por eles. Eu vi eles discutindo, mas meu avô nunca teve uma mulher fora do casamento, minha avó nunca teve um homem fora do casamento, e eu via um amando o outro incondicionalmente em qualquer lugar que eles estavam. Então, nunca vi uma família perfeita, mas eu já vi diversas famílias felizes. Então, a perfeição é muito difícil de alcançar, e provavelmente não existe uma família perfeita. Ah, mas a perfeição de uma família não está nos bens que ela tem? Não. Nem nos muitos, nem no pouco, né? A nossa vida ela precisa de equilíbrio. Então, eu acredito que a gente precisa buscar cada dia ser feliz. Eu preciso ser feliz na minha casa. Bom, seja num apartamento de 48 metros quadrados, 60 metros quadrados, ou numa casa de 300 metros quadrados. Né? Se não tiver a felicidade estabelecida dentro da minha casa, aí dificilmente eu seria um cara agradável fora, né? Sim. Eu tenho um exemplo disso na família da minha esposa. A família da minha esposa tem a avó dela, Dona Aparecida, que foi casada por muito tempo com o seu Armindo. E o seu Armindo ele tem um processo de conversão muito lindo. Que ele era entregue à bebida, depois ele teve um câncer na coluna. E depois do câncer da coluna ele ficou muito mal durante muito tempo. E a família foi se convertendo e a família foi orando por ele. Porque ele não queria saber de nada de igreja, tinha raiva de crente, não gostava de crente. Mas mesmo assim ela nunca abandonou ele. Nunca largou dele. Muito pelo contrário. Quanto mais ele dava problema, mais ela estava ali aos pés de Jesus. E eu costumo dizer, era uma família triste. Não era nem perfeita. Muito pelo contrário, era totalmente imperfeita. Muitos filhos, a situação de humildade muito grande. Mas quando ele se converte para Jesus, as coisas começam a mudar. E aí começa a se construir uma nova história. E eu acho isso um exemplo muito grande porque ela passou necessidade, ela passou por momentos difíceis, mas só que mesmo assim ela não largou seu casamento, ela continuou estruturando seu casamento. O exemplo de mãe que ela tinha que passar, que ela tem que ficar do lado do marido independente das circunstâncias e honrando seu compromisso matrimonial, é espetacular a história dessa mulher, desse homem. E eu vejo isso como exemplo. Porque hoje, qualquer briga que os casais estão se separando. Dá um ano de casado, já se separa. E, infelizmente, isso daí vem se alastrando. Em 2021, a gente bateu mais de 80 mil divórcios no Brasil. Foi taxado isso daí como recorde nacional. E, infelizmente, o casamento tem sido atacado demais nos nossos dias. Por justamente ter a falta de princípios que a gente tem visto. E eu queria perguntar para o senhor também, como é conciliar ministério, casamento, filho, igreja, trabalho, tudo isso daí? Porque muitas pessoas têm dificuldade de conciliar. O senhor acabou de falar de Urias, aí ele tinha dificuldade de conciliar tudo. Eu sempre falo isso, que tempo de qualidade não é o que eu dou para minha filha no final de semana. Tem muito cara que trabalha, aí pega o filho 2 horas, fala, vou dar um tempo de qualidade pro meu filho. Vai, pega o filho 2 horas, leva no shopping, fala pro filho, come um lanche, compra o que você quiser, vão para casa, já te dei um tempo de qualidade. Tempo de qualidade eu dou para minha filha ao longo de toda a semana. Seja quando eu chego cansado, olho para ela, eu dou um abraço, já dei um tempo de qualidade para ela. Né? Quando a gente vai viajar agora, é uma coisa que a gente precisa entender, é o que nós estamos marcando na vida dos nossos filhos, da nossa família. Muitas coisas que eu vivo hoje são reflexos de momentos felizes que eu vi
ao lado do meu pai e da minha mãe quando eu era solteiro, que eles me levavam para passear, essas viagens marcavam a minha vida e tudo. Então tem muito marido que ele fala assim, não, eu preciso trabalhar para dar um bom futuro para os meus filhos. Uma coisa, minha filha ela tem uma sacada, eu acho que é a geração, né? Mas ela tem uma sacada que uma vez a gente estava no carro brincando, conversando, ela tinha 4 anos na época, hoje ela tem 6, né? Mas um dia nós falamos assim para ela assim, não filha, nós vamos orar em nome de Jesus. Não sei que assunto surgiu no carro brincando, para você casar com um homem de Deus, filha, com um homem rico. Ela, não papai, sendo de Deus já tá bom, porque rico eu vou trabalhar, né? Com 4 anos. De onde que ela tirou isso? Tipo, eu vou trabalhar. Então às vezes tem muito pai que trabalha incessantemente querendo deixar um futuro para os filhos. Pô, é legal? Ah, legal, pô, legal. Mas o filho talvez precise mais da sua presença do que do seu dinheiro. O dinheiro é bom, o dinheiro é importante. Ah, ter uma casa boa é legal? Pô, muito legal. Ter um carro bom é legal? Pô, muito legal. Mas ter a tua presença, tá acima de qualquer coisa. Então, tem pessoas que saem de casa às 7 horas da manhã, volta à meia-noite, chega final de semana, o cara acorda, pô, trabalhei a semana inteira, acorda sábado, vai jogar bola. Joga bola e fica no churrasco, volta para casa no final da tarde. Aí domingo, o cara dorme até meio-dia. Quer dizer, os filhos não têm o pai presente, não tem às vezes a mãe presente. E a gente vive uma geração órfã. A gente vive uma geração que está muito fora do contexto de paternidade. Eu tenho um amigo que ele era chefe da Defesa Civil de São Paulo e ele ia nas comunidades carentes fazer trabalho pela prefeitura e tinha casa lá com 4, 5, 6 crianças, tudo de pai diferente. Ou seja, o cara fez, foi embora, o cara fez, foi embora. Esse dia eu estava assistindo um programa na televisão que mostrava uma cadeia. Aí tinha uma sala lá de aula com 30 alunos e o repórter perguntou, dos 30, quantos aqui não tiveram pai presente? 19 levantaram a mão. Então o problema é a falta de paternidade. É a falta de alguém que balize, de alguém que direcione, de alguém que conduz, de alguém que dá destino. Paternidade fala sobre dar destino, né? Então, a minha esposa acolhe, eu dou destino, né? Eu não sou muito de ficar... até hoje eu estava ouvindo um cara falar sobre isso. Meu pai nunca disse que me ama. Quando eu era criança, não me lembro do meu pai ficar pegando com ela, vem cá, papai te ama, papai te ama. Hoje a gente vive uma geração que o homem e a mulher ficam assim pros filhos, filho, você me ama? Você me ama? Você ama mais o papai? Você ama mais a mamãe? Pô, uma geração de fresco, né? Que você gera o quê? Uma geração mimimi. Ai, quem que você ama mais? Papai, você ama mais a mamãe? Só que o pai não dá destino, o pai não dá propósito, o pai não direciona. Tudo que os filhos aprendem, acabam aprendendo fora, porque tem pais ausentes. Então nós vemos uma geração de órfãos de pai presente, né? As pessoas trabalham muito porque querem deixar um futuro para os filhos, o que na verdade eles estão dando para os filhos aquilo que os filhos não estão pedindo, e hoje o que a sociedade ou o que as famílias carecem é da presença do pai, né? Se você perguntar para qualquer criança, você quer um carrinho ou você quer passar um dia com seu pai? Ele vai falar, eu quero passar um dia com meu pai. Ah, você quer uma boneca ou você quer passar um dia com seu pai? Não, eu quero passar um dia com o meu pai. Então hoje eu tenho o privilégio de poder acordar minha filha. Então quando eu saio de manhã e não estou em casa, minha esposa me liga, pô, tá difícil levantar a Rebeca, porque ela está acostumada que é você que acorda ela. Então eu tenho o privilégio de levar minha filha todos os dias na escola e buscar ela todos os dias na escola. E eu sei que isso é muito importante para ela, a minha presença. Sim. Então agora eu tento conciliar tudo isso, né? Eu trabalho em casa no computador. Então, às vezes eu tô no computador fazendo um negócio muito importante, ela vem, papai, vamos brincar. Eu falo, filha, agora, meu. Ah, vamos brincar. Eu poderia trancar a porta e falar, não perturbe, tô trabalhando. Mas eu entendo que 10 minutos, 5 minutos que eu pare e que eu dê uma atenção para ela vai fazer uma diferença muito grande. Então aí eu vou lá no quarto dela, pego a boneca, ela fala, vamos brincar do quê? Brincar de boneca. Aí eu entro no quarto dela, pego uma boneca, falo, filha, hoje eu cuido de sua filha, tá? Posso levar sua filha pro trabalho? Já era, põe a boneca no colo, ela esquece de mim o resto do dia. Ela fica lá no quarto, eu só dei o start para ela continuar brincando. Então a gente precisa ter essa consciência que o dinheiro é importante, que o trabalho é importante, que o meu ministério é importante. Eu não gosto muito de falar que a família é meu primeiro ministério. Eu acredito que tudo parte da minha família. Então a família é a extensão do meu ministério, né? Todo o meu ministério ele flui a partir da minha casa.
Então, quando eu classifico que a minha família é meu primeiro ministério, amanhã a igreja pode se tornar o primeiro. Então eu entendo que a minha vida é um todo, não tem, Deus não está em primeiro lugar, Deus é tudo na minha vida. Assim como minha família não está em primeiro lugar, minha família faz parte do contexto. Né? E se eu classifico a minha família primeiro, eu não gosto muito daquela pessoa que fala, o que é escala de prioridade? Primeiro família, segundo trabalho, terceiro igreja. Quando a gente faz isso, nós, na correria do dia a dia, a gente inverte valores. Aí um dia o trabalho vai estar acima da minha família. Um dia a igreja vai estar acima da minha família. Ou um dia a minha família vai estar acima de tudo que eu largo todo o resto. Então a gente precisa tomar cuidado com isso, que tudo flui a partir da natureza de Cristo. Então quando eu tenho a natureza de Cristo, a minha família, ela flui para o ministério, que flui para o meu trabalho e flui para tudo. Isso daí é interessante demais, porque embora a gente classifique e sempre coloque algumas coisas como prioridade, a gente, às vezes, por comodismo, a gente deixa outras acabar tomando o tempo de família, o tempo de coisa. Então, eu acho interessante essa visão, porque a gente não pode deixar de lembrar. Se a gente vê como extensão, a gente se torna um só. Se a gente coloca como prioridade, infelizmente a gente deixa aquilo que a gente julga como menos importante, sei lá, como trabalho, às vezes acarretando e se tornando prioridade além da família, ministério e coisas a mais. Pastor, o senhor também faz o trabalho lá com a editora. Uhum. E fala um pouquinho da sua editora pra gente. Faz o seu merchan aí. Na verdade eu escrevi meu primeiro livro e eu não tinha quem publicasse. Então o primeiro livro que eu escrevi foi um livro chamado Você é Especial. E foi bem, 20 anos atrás. Então eu não tinha nenhum caminho para alguém publicar meu livro. Aí eu lancei ele 50 cópias, 60 cópias e parou por esse mesmo. O segundo livro que eu escrevi foi sobre namoro e noivado. Também eu não tinha acesso à editora, nada, porque o volume precisava ser grande. Então eu mesmo comprei uma impressora laser, eu imprimia, eu cortava, passava contact na capa, minha esposa cortava com estilete, a gente grampeava e assim foi o segundo livro. E eu fui entendendo a dificuldade de uma pessoa publicar um livro. Tem muitas pessoas que têm um livro, mas acho que publicar um livro é um bicho de sete cabeças, porque as editoras, grandes editoras, elas só lançam acima de 1000 livros e é um valor absurdo. E então, a partir do terceiro livro, eu entendi que eu poderia produzir o meu livro e trabalhar na construção de todo ele de uma maneira mais simples, mas não com menos qualidade. E aí eu vi que muitas pessoas tinham essa dificuldade. E aí então eu comecei a ajudar pessoas, escritores independentes, pessoas que têm livro de 10 páginas, pessoas que têm livro de 200 páginas, pessoas que escreveram livro e imprimiram 10 cópias, assim como pessoas que imprimiram 1000 cópias. Então eu comecei a ajudar essas pessoas e eu vi quão prazeroso é isso. Então hoje eu ajudo, né? Eu tenho uma editora que ajuda escritores independentes a lançar o livro. Então a gente fala, pastor, eu só tenho 10 páginas de Word escrita. Vamos lançar um livro com 10 páginas de Word escrita. Eu tenho um livro com 100 páginas de Word escrita. Beleza, cara. Vamos lançar. Então é tudo um processo muito mais simples que uma mega editora, né, que dá para qualquer pessoa hoje lançar um livro. Então eu acredito que Deus colocou esse propósito no meu coração, de ajudar pessoas a colocar o sonho delas no papel e colocar a palavra que Deus deu para ela na mão de outras pessoas. E eu lancei um curso, tá até na Hotmart, que é Como Escrever Seu Primeiro Livro. E eu desafiei minha esposa. Minha esposa foi minha cobaia. No meio da pandemia eu desafiei ela. Falei, qualquer pessoa pode escrever um livro em um mês. Ela não pode? Pode. Então eu fui dormir 11 horas da noite com a minha filha, pegava a minha filha, ia pro quarto, ela ficava lá na sala. Em um mês, o livro dela estava prontinho, em 2 meses estava publicado. Então, a editora, chama K Editora, é uma editora que Deus me deu para ajudar pessoas comuns, não mega escritores, mas pessoas que têm um poema escrito, uma palavra escrita, transformam uma pregação em um livro. Né? Há pouco tempo eu lancei um livro de um rapaz que ele tinha 4 pregações. E ele falou, era uma série que eu fiz, eu queria lançar essa pregação
em livro. Beleza. Então nós transformamos as 4 pregações dele num livro. Então, a editora K, ela está ajudando pessoas anônimas a lançar seus livros. Legal. E como isso é tremendo. Como isso é tremendo. Semana que vem, um pastor, um filho meu, vai lançar o primeiro livro dele. Cara, ele tá assim, com um brilho no olho que parece que é o primeiro filho que tá nascendo. E é. Muito legal. A gente vai estar encerrando aqui já. E eu quero que o pastor dê suas considerações finais. E também, gente, você que pode, na Avenida Engenheiro Miguel Gema, apareça por lá. Qual é o número, pastor? 1166. 1166. Ministério Apostólico Koinonia. Apareça por lá. Deus tem uma palavra para você. Deus abençoe. Muito obrigado aí por esse tempo. Eu acredito que a nossa vida manifesta a Cristo a partir da nossa casa. Então que a gente possa buscar em Deus essa estrutura familiar, para que tudo que seja construído a partir daí nós tenhamos sucesso. Deus abençoe vocês. Galera, curta, comente, compartilha e esteja conosco. A partir desse mês a gente vai estar sendo exibido às 21h30 na Moji TV, canal 9 na NET, claro.